Olá pessoal, eu sou Juliana E eu sou Ana Júlia. e esse é o primeiro parágrafo. Terceira edição do nosso podcast sobre tradução literária, literatura, livros e coisas afins. E aí, Ju, qual que é o tema de que nós vamos tratar hoje? Bom, sempre que a gente abre caixinha no Instagram e pedindo ajuda dos ouvintes sobre os temas que a gente pode falar, sobre os quais a gente pode falar, sempre aparece gente perguntando de trabalhar em casa. Se a gente consegue, como a gente consegue, por que a gente consegue, se é fácil, se é difícil, como manter uma produtividade, enfim, desafios, facilidades. E aí a gente achou que seria uma boa ideia trazer esse tema, porque nós duas fazemos isso, trabalhamos em casa e lidamos com essas dificuldades diariamente. Uhum. Muita gente tem dúvida, até pessoas que, e talvez até principalmente pessoas que também trabalham em casa, têm um pouco de curiosidade para saber como que é a rotina de outras pessoas que trabalham em casa, e assim, como? Como fazer isso? Sim, se são só elas que sofrem tanto e que não conseguem, Exato. por alguns períodos não conseguem se concentrar, não conseguem Sim. trabalhar direito. Sim, então o que a gente pretende é conversar, assim, o assunto sobre o qual a gente pretende conversar hoje é como começar a trabalhar, como parar de trabalhar, como trabalhar no tempo correto, como não perder os prazos porque se distraiu vendo uma série. Sim. Todas essas coisas. Como lidar com essa tal liberdade de poder administrar o seu tempo sem ter ninguém olhando e ter a disciplina de cumprir as suas tarefas. Exato, sem pesar demais, sem botar o peso todo do mundo sobre os próprios ombros e nunca parar de trabalhar. E, enfim. Sim. A gente abriu uma caixinha no Instagram para pedir perguntas específicas sobre esse tema e então acho que a gente pode começar com a pergunta: como que a gente organiza o trabalho reservado ou o tempo reservado para o trabalho? O trabalho reservado para o tempo é ótimo. Como que tu organizas, Gil? Eu acho que a gente pode tratar um pouco das nossas rotinas, até porque a gente tem. As duas trabalham em casa, mas a gente tem rotinas bem diferentes, porque, enfim, por causa das nossas circunstâncias, né? Como que é a tua rotina, no geral, assim? Então, agora minha rotina tá péssima. Começamos bem! Não, devo dizer que assim, não existe. Eu trabalho quando eu consigo, quando eu não estou morrendo de sono e quando eu não preciso sair para resolver coisas na rua. Aí nesse tempo eu tô trabalhando. Não, brincadeira. Mas assim, em geral, e a maneira como eu sempre gostei de trabalhar é aproveitar ao máximo, né? Aproveitar ao máximo o tempo da manhã. Uhum. Então eu acordava 5h, 5h30 da manhã, porque, naturalmente, porque eu sou uma pessoa matutina, eu gosto da manhã, eu gosto do dia. Então, e eu gostava de trabalhar nesse horário, porque é um horário em que ninguém vai te perturbar, você vai conseguir ficar em silêncio, você vai conseguir se concentrar para fazer o que você precisa fazer. Não vai ter barulho de fora, não vai ter ninguém na sua casa que vai estar interagindo com você. Pelo menos nas minhas casas não tinham, nas casas que eu morei não tinham. Ou era justamente porque as pessoas ainda estavam dormindo que eu trabalhava nesse horário, que eu preferia. Uhum. Aí eu acordava assim, lavava o rosto, sentava para trabalhar. Não, nem tomava café da manhã. E trabalhava das 5h30, 6 horas até 10 da manhã.
8h30. Aí parava só um pouquinho para tomar um café, mais coisa rápida, e trabalhava até as 10 da manhã, ou até a hora do almoço. Então, normalmente, tipo, nessas horas da manhã, eu já tinha feito muita coisa. Então, eu conseguia aproveitar a parte da tarde para resolver coisas na rua, para fazer uma faxina que eu preciso fazer em casa, sair para comprar alguma coisa, ou para descansar depois do almoço e voltar a trabalhar depois no fim do dia. E à noite, e aí normalmente voltava a trabalhar mais um pouco por volta das 3, 4 da tarde, e trabalhava até umas 7, 8 horas. Isso é um ritmo normal, assim, para mim. Porque aí também depois das 8 da noite eu não presto pra nada. Só que aí, depois, durante a gravidez, eu fui parando de conseguir acordar às 5 da manhã. Isso ficou impossível. Ou quando eu conseguia acordar com despertador, porque sem despertador não conseguia mais. Quando eu conseguia acordar, passava, sei lá, dava umas 7h30, 8 da manhã, eu tava morrendo de sono de novo e tinha que deitar. Então eu tive que remodelar isso daí, reorganizar. Então aí eu falei, não, eu não vou ligar o despertador, mas aí eu acordo e trabalho. Só que aí muda tudo, né? Não vou ligar o despertador, acordo e trabalho. Só que aí você acorda, você tá meio enjoada, ou você tá com muita fome, aí você tem que fazer as coisas, seu corpo manda em você, você não consegue mais mandar nada, tem que obedecer. E aí, isso foi complicando um pouco, tanto que eu ainda tenho dias, assim, agora eu tô bem no finalzinho, mas tem dias que eu consigo ser super produtiva, tem dias que eu, nossa, trabalho muito mal, porque minha cabeça tá totalmente avoada, tem dias que eu fico trabalhando até meia-noite, que é uma coisa que nunca acontece, nunca aconteceu na minha vida. Mas tudo bem, é isso aí. Eu acho que um dia vai voltar ao normal. Ou não, né? Porque aí vai ter a bebê. Eu acho que vai Aí eu não demorar sei pra voltar. não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser. Mas vai ter menos rotina ainda também. E aí vou ter que ter uma disciplina que eu não sei de onde eu vou tirar. Mas dizem Mas vai que, dar tudo certo. sim, relatos de mães que eu conheço, elas dizem que geralmente elas conseguem ser mais organizadas com o próprio tempo, porque é aquela coisa assim, como tudo gira em torno da criança, todo tempinho que elas têm para fazer alguma coisa extra é muito bem aproveitado, sabe? Sim, eu E é ouvi uma dizer coisa meio isso também. instintiva, assim, de não, agora eu vou tomar banho, daí eu vou fazer. No tempo em que antes de ter o primeiro filho, elas faziam, sei lá, uma coisa, elas conseguem fazer 3, 4. Então, é uma hiper-otimização do tempo. Pois eu ouvi isso também hoje, inclusive, de uma amiga. Ela falando, não, você vai ver. Eu tava, Esperando. será que eu vou conseguir? Mas essa rotina que eu falei antes, assim, de acordar bem cedinho, aí depois da hora do almoço parar um pouco e tal, aí eu usava também, assim, o fim da manhã, um pouquinho antes do almoço, às 11 da manhã, para ir fazer um exercício, para ir dar uma caminhada, ou nadar, ou fazer musculação. Aí voltava, almoçava, descansava um pouco e depois voltava a trabalhar. Isso era a rotina ideal, assim. Mas às vezes, né, não tem como seguir exatamente isso. E uma coisa também que provavelmente a gente vai acabar falando ah, a gente às vezes tem que sacrificar um dia e pegar um dia do fim de semana, por alguma razão, né? Uhum. Mas isso a gente vai chegar. Ou os 2 dias do fim de semana. Sim. E Sim. você, Gil, por aí, como é que é? Então, a minha rotina é meio estranha por causa como eu falei, por causa das circunstâncias, né? O meu emprego é em período integral, então são 7 horas por dia.
E daí todo o tempo que eu tenho para traduzir é ou antes ou depois, ou um pouquinho na hora do almoço às vezes, mas eu geralmente não consigo traduzir na hora do almoço. Daí o que eu faço? O meu emprego começa, o meu trabalho fixo começa às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. E daí o que eu faço para conseguir traduzir também paralelamente eu acordo bem cedo. Alguns meses atrás eu estava com a rotina, e é uma rotina que eu estou tentando retomar agora, de acordar pelas 5 da manhã, 5:30 também, para escrever lá. Eu escrevo as páginas matinais, quem me acompanha no Instagram sabe disso, que eu sou até chata com este hábito, mas é uma coisa muito bacana, assim. Eu acordo, lavo o rosto e ponho o café para fazer e sento para escrever as páginas matinais. E daí isso costuma levar, assim, cerca de meia hora. Agora tá levando um pouco menos porque eu reduzi de 3 páginas para uma só para otimizar o tempo. E daí, enquanto eu escrevo, eu tomo o meu cafezinho, ali, meu primeiro cafezinho do dia. Daí, geralmente, logo em seguida, eu me exercito por no máximo uns 20 minutos. Eu sigo alguns programas de exercício que são bem curtinhos, assim, para encaixar em pouco tempo. E daí eu tomo banho e daí eu traduzo. Geralmente eu consigo traduzir cerca de 1 hora e pouquinho. Sim. Antes de começar a trabalhar. E daí, às vezes, durante o dia, se o trabalho está um pouco. Como eu trabalho em casa, para mim não tem a questão do deslocamento. O meu emprego é remoto também. Então não tem questão de deslocamento. O máximo de deslocamento de trabalho é trocar um computador pelo outro, assim. Uhum. E daí, às vezes, se o dia tá meio vazio, às vezes eu dou uma olhada em coisas mais periféricas à tradução, como tipo, tenho que responder um e-mail de um editor, tenho que assinar um contrato, ler um contrato, alguma coisa assim, alguma coisa que me tome, sei lá, uns 10, 15 minutinhos, eu faço isso durante o dia. E daí, quando eu tô muito maluca, assim, pelo, né, o prazo tá chegando e eu preciso terminar essa tradução, custe o que custar, eu trabalho à noite também. Então, aqui a gente adquiriu o costume canadense de jantar super cedo. Então, a gente tá gravando esse episódio, agora são 7h45 da noite, e eu já jantei. Coisa que no Brasil não teria acontecido jamais. Uhum. Quando eu morava no Brasil, eu costumava, tipo, tomar um café da tarde pelas 6 horas e daí comer alguma outra coisa só pelas 10, sei lá. Aqui a gente janta mesmo entre 5 e 6 horas. E daí, 5 e 6:30, vai. E daí depois eu geralmente dou um descansozinho, assim, de uma meia hora e volto a trabalhar, a traduzir. Então, mas isso é, assim, essa rotina maluca é geralmente quando eu tô com um livro muito grande ou muito complicado, que tá demorando por algum motivo, e principalmente e eu sigo essa rotina pesada de voltar a trabalhar depois da noite, que também já é um período em que eu não rendo muito bem, especialmente depois de ter trabalhado o dia todo. Eu só sigo essa rotina à risca quando eu tô precisando muito finalizar o livro. Até porque não é nem saudável, né? Porque a gente passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas trabalhando 10, 12 horas por dia, a cabeça começa a ficar muito. Não vê mais nada no mundo se não trabalha. Então, assim, eu acabei de sair de uma rotina dessa
por causa de um livro que a Ju vai saber bem, a gente não pode falar bem ainda, mas é, porque foi uma tradução bem complicada, assim, por alguns motivos principalmente de pesquisa, muita pesquisa, muita pesquisa. Mas foi um livro ótimo. Sim. Quando ele sair, a gente fala dele. Aí você Isso, conta. exato. Eu quero contar, porque foi uma experiência bem peculiar e bem bastante enriquecedora, mas foi bem difícil, assim. Mas o livro que eu estou traduzindo agora, por exemplo, é mais tranquilo. É uma linguagem um pouco mais tranquila, é algo que eu não preciso, que não me exige tanta pesquisa. Pesquisa, assim, pesquisa que eu estou falando é pesquisa de contexto ou de vocabulário muito específico ou coisa assim. Isso demanda muito tempo, mas não a coisa normal de ir buscar em dicionário Uhum. e essas coisas assim, porque isso é corriqueiro, né? Isso todo livro exige em vários momentos e não é algo que demanda muito tempo extra. Sim. E daí, porque eu tenho pouco tempo durante a semana, geralmente eu uso pelo menos uma parte do final de semana para traduzir também. Geralmente o sábado. Uhum. Sábado de manhã, uma parte da manhã, e às vezes um pouco da tarde também. Quando eu tô muito maluca com o prazo final, eu uso sábado e domingo inteiros, e daí o máximo que der. E aí até às vezes é bom, né? É, olha as doidas, né? Trabalha em casa, trabalha sozinha. Chega sábado, assim, quando eu também tô. Porque eu também, né? Eu tenho um trabalho fixo que pega bastante do meu tempo, toma bastante do meu tempo. Então eu não consigo também passar o dia todo traduzindo. Se eu consigo separar, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia por dia para trabalhar em alguma tradução para algum cliente, né? No meu trabalho de tradutora. É por aí, assim, no máximo 2 horas, 2 horas e meia. Mas o resto do tempo é fazendo os trabalhos de produção lá da Quadrante. E a edição dos livros também para a editora. Então, e o trabalho de produção é um trabalho que é muito, exige muito de presença, assim, você tem que estar meio que conectada o dia todo, porque as pessoas te pedem coisas, você tem que mandar, você tem que fazer contato com tradutores, com colaboradores, enfim. E isso é uma coisa que acaba distraindo, cortando o seu dia, né? Cortando o seu tempo em muitos pedacinhos. Porque você tem que parar o que você está editando, o que você está, né, revisando ali de livro para fazer. E aí, às vezes, quando eu estou com alguma tradução, quase sempre eu estou fazendo algum trabalho paralelo de tradução, aí chega sábado, você fala, meu, que maravilha, hoje eu vou poder só sentar e traduzir. Exato. Sem ninguém me atrapalhar. Não vai tocar o WhatsApp, não vai ter, eu não vou ter que parar para responder um e-mail, eu não vou ter que parar para procurar um arquivo no Drive, eu não vou ter que fazer nada disso. Eu vou só sentar e traduzir. E aí é fim de semana, né? Sim. No nosso caso, no meu e no seu, acaba sendo mais isso, que é quando a gente consegue não ter interrupções, né? Sim, no final de semana e como tu De tinhas falado manhãzinha. de manhã bem cedo, porque daí não tem ninguém te chamando no WhatsApp, não tem nenhum e-mail vai precisar de uma resposta imediata. É, mesmo se a gente tente assim, eu vou aqui abrir rapidinho o Instagram. Não tem ninguém online às 5 da manhã. Sim. Não tem nada de novo, assim, ninguém vai te responder, ninguém vai, não, enfim, não tem ninguém com quem papear. Então o negócio é sentar e traduzir, É. escrever, enfim. É, para mim Mas você. também é melhor
para mim, de manhã também, essa é uma questão interessante tu tinhas falado que tu és uma pessoa matutina. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa noturna. De assim, nossa, porque, sei lá, durante a minha adolescência e o início da idade adulta, eu adorava ficar até muito tarde, porque enfim, eu já estava acostumada por algum motivo a dormir muito tarde e era mais fácil para mim adiar o momento de dormir e ficar lendo e escrevendo e coisa assim, do que acordar mais cedo. Eu achava que eu não gostava de acordar mais cedo. Mas daí, sei lá, começou a dar certo. Aham. E eu me descobri nos últimos anos uma pessoa matutina. E eu rendo muito mais de manhã. Olha só. É uma diferença muito grande, assim, de qualidade não só de conseguir fazer mais coisa, se eu tô concentrada, se eu não me deixo cair na tentação de ir buscar distração em qualquer coisa, é, e eu consigo fazer mais e melhor, sabe? Eu Uhum. consigo trabalhar mais e melhor, geralmente. À tarde, depois do almoço, é uma desgraça. É horrível, é o pior. Assim, Dá o aquele sono. conselho, né? Guardem o depois do almoço, quem trabalha em casa. Isso eu acho que deve ser meio consenso, né, Ju? Depois do almoço é a hora para você fazer aquela coisinha que precisa fazer na rua, ou fazer a parte de trabalho mais automática, assim, sei lá, Uhum, ou só responder e-mail, ou ver coisas de orçamento, enfim, coisas muito mais burocráticas, assim, e que você tem que uhum. prestar mais atenção do que a parte criativa e que você vai ter que pensar e ler com mais atenção, né? Sim. Sim, que essa parte burocrática é uma parte na qual a gente também tem que prestar atenção, mas é uma atenção tão diferente. É uma atenção diferente, exato. Dá para fazer com um pouco com a moleza pós-almoço, mas Isso. traduzir é muito difícil. É bem difícil. Bem É, difícil. Eu não consigo. Quer dizer, conseguir a gente sempre consegue. se tá no aperto, né, dá um jeito. Mas geralmente dá, assim, principalmente no final de semana, que como daí eu não tenho o meu emprego fixo, eu tenho mais liberdade para escolher o que eu vou fazer. É, eu geralmente dou uma descansadinha, assim, mesmo que eu não esteja com sono, eu dou uma deitada, fecho os olhos por pelo menos uns 10, 15 minutos, só para dar uma arejada, sabe? Pra, assim, Uhum, ou eu vou dar uma caminhadinha, dar uma voltinha no quarteirão de 10 sim, minutos, só pra fazer outra coisa, sabe? Descansar a cabeça. Isso é muito tem que importante. ter. Tem que ter esse tempo depois do almoço, senão é impossível voltar a trabalhar é, com, com qualidade. Ou Sim. então, se você não pode sair, não pode se dar esses minutos, pelo menos levanta do almoço e lava a louça. Você vai estar se Isso, mexendo. isso. Você se E, mexe, você distrai a cabeça um pouco sim, e e depois volta. uma coisa que eu notei que me fazia muito mal é usar esse tempinho, que me faz muito mal, porque de vez em quando eu ainda faço isso, por mais que eu tenha Uhum, percebido que me faz mal. É, usar essas pausas usando tela. Seja uhum, vendo algum vídeo no YouTube, seja vendo TV ou geralmente usando o celular. sim. Pior coisa porque a mente não descansa, os olhos não descansam e a gente não, parece que não sai enfim, a cabeça ainda está trabalhando, os olhos estão trabalhando e daí parece que tu não teve um descanso, sabe? Aham. Essa é a pior coisa. Então, fazer uma coisa completamente diferente, seja lavar louça. Às vezes, assim, eu tô muito maluca com prazo e eu tenho um monte de coisa
em casa para fazer assim, tipo, tem que passar aspirador. Aí eu pego, não, beleza, vamos 15 minutos de sim, descanso, agora. vou passar aspirador aqui. É, Porque pelo menos eu aproveito, eu não fico caindo em tipo, alguém me mandou uma mensagem, deixa eu ver o que que é. Essa é a pior. sim. Essa é a pior armadilha. Aí você só se afunda, né? Só é É um. rapidinho. Ah, não, pior é que eu tenho sofrido disso daí também. Eu acho que muita gente, né? Eu tenho visto muita gente falar disso, assim, no Instagram. Que a gente tá, assim, é vergonhoso. Pra mim é vergonhoso, às vezes, pensar, cara, somos adultos. A gente tem o controle disso. A gente não tem como, não tem cabimento a gente ser dependente de um negócio desse, entendeu? Só que aí você fala, não, eu vou ver menos, eu vou abrir menos, eu vou desinstalar do celular e não sei o quê. Aí quando você vai ver, você já abriu a tela ali no notebook, no computador e tá lá vendo. E fala, poxa, eu perdi 10 minutos aqui vendo coisas que eu já nem lembro o que, né? E isso é uma coisa que me distrai muito. E eu acho que pro povo que trabalha assim em casa também deve ser um problema. Porque eu sinto que eu perco muito tempo fazendo isso, assim. E muita atenção, né? Porque o tempo que você perde a atenção até você recuperar é maior do que o tempo que você só se distraiu, né? Até Exato. você recuperar a atenção. Ah, Sim. isso é horrível. Sim, isso é bem verdadeiro mesmo, porque às vezes até, sei lá, às vezes até alguém te chamar ou te perguntar alguma coisa, até voltar, assim, Sim, onde que eu estava? Eu estava em que parte do texto que eu estava primeiro e no que eu estava pensando, porque quebrou aquele fluxo de pensamento. sim, Bem difícil retomar mesmo. sim. E no trabalho de casa muitas coisas quebram, sei lá, eu tenho me distraído com muita facilidade. Aí cai um negocinho no chão, você fala, não, eu vou limpar agora, não vou esperar para limpar. Só que aí você aproveita para limpar esse negocinho, e como você já tá com o pano de limpeza ali na mão, Sim, eu você já sei onde começa a você vai tirar chegar. tudo, você já começa a tirar tudo da mesa, e fala assim, nossa, essa mesa tá imunda, e começa a limpar a mesa. Aí você fala, pô, agora que eu limpei a mesa, deixa eu passar um aspirador. Exato. Porque aí quando você vê, você passou 2 horas limpando a casa e tá lá a barrinha do Word pulando, piscando, pra você continuar a frase que você deixou inacabada. Exato. Nossa, mas isso é uma coisa, eu realmente achava que eu fazia isso. Assim, que era eu e era o meu segredo. Mas, uns anos atrás, eu entrei num grupo do Facebook, como que era o nome? Things Translators Never Say. E daí era gente, tradutores do mundo todo, de tudo que é, assim, tradutor literário, técnico, legal, um monte de áreas específicas diferentes, mas todos com um problema em comum. Como vencer a procrastinação? Como vencer aquela vontade súbita, assim, de limpar esta casa? Assim, como ela nunca viu antes. Justamente. E Assim, aí, nossa, que vontade de fazer um bolo. eu preciso fazer esse bolo agora. Nossa, Não e pode, para fazer esse bolo, eu preciso ir no mercado. é claro, porque tá faltando um negocinho aqui. Ah, Isso, não, eu acho que isso é todo mundo, todo mundo. Mas a sim. impressão que dá mesmo é que só a gente que é ruim da cabeça e não consegue se controlar. Mas eu Sim. acho que é geral. E também, olha só, pensando no caso da faxina,
É uma procrastinação, mas não é, porque em algum momento da sua vida você ia fazer a faxina. Ela só chegou numa hora, assim, numa hora, não vou nem dizer errada, porque, né, ela chegou a hora dela, ela tem que ser feita. Não, 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 não. Isso é o motivo que a nossa cabeça dá para justificar o seu erro É uma procrastinação muito útil, é uma procrastinação produtivo. produtiva, proveitosa, bem-estar, casa limpa. O pior é que é realmente isso que passa pela cabeça. E Sim, daí a gente se convence, mas não funciona. Não é. acreditem, pessoal. Perdi a tarde todo esse trabalho, mas pelo menos a casa tá limpa, tá um brinco. Amanhã vou trabalhar como nunca. Sim, sim. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Eu não. É, e isso é coisa de trabalhar de casa. De trabalhar de casa ou em casa? Os dois. Os dois. É. Porque a nossa casa é o nosso lugar de trabalho, então a gente tem que estar feliz nela, tem que estar bem, as coisas têm que estar organizadas, tem que estar arrumadas, a gente tem que estar se sentindo bem nela, né? Então, eu acho que a procrastinação com faxina é totalmente legítima. Eu vou Ah, defender. eu não acho mais. Eu achava, mas eu não acho mais. Eu acho que, principalmente depois que eu comecei a trabalhar aqui, e daí eu percebi que, nossa, meu tempo reduziu absurdamente, assim. É, é preciso impor limites. O pior é que, como você está na sua casa trabalhando, você também está sujando a casa ao mesmo tempo, né? Então É um ciclo, é um sim, ciclo exato. sem fim. Exatamente. Então, assim, tipo, aqui em casa, o que acontece é que se eu tô muito atarefada, muito cheia de trabalho para fazer, a casa vai ficar para depois. Tipo, eu vou terminar essas coisas aqui porque eu preciso, pelo menos é da minha personalidade, assim, eu preciso que as coisas estejam no seu bloco. Uhum. Sabe, eu preciso, até porque se eu estiver faxinando a casa, eu vou estar pensando no trabalho que eu não estou fazendo. Se eu estiver trabalhando, eu vou estar pensando na casa que eu preciso arrumar. Então, tipo, Uhum. eu tenho que estabelecer, não, eu vou fazer isso daqui primeiro, daí depois eu vou limpar a casa, e a casa eu também geralmente quebro em tarefas, assim, ou cômodos. Sim. Uhum. Então é aquilo que eu falei. Eu vou fazer uma pausa aqui de 15 minutos, eu vou tirar o aspirador da sala, tirar o pó dos móveis. E é isso, daí depois, na próxima pausa, eu limpo a cozinha, na outra eu limpo o banheiro, sabe? Sim. Coisas assim. Senão não dá, senão a coisa vai se misturando muito e para mim não funciona, porque daí eu não consigo fazer nem as coisas domésticas, e isso também inclui outras coisas, assim, tipo pagar a conta, é, sei lá, fazer uma volta que precisa fazer. Aqui em casa a gente dividiu algumas atividades, então o meu marido vai fazer as compras do mercado, por exemplo. Eu não vou, porque daí eu fico em casa traduzindo. Tipo, a gente vai se ajeitando, sabe? Porque não dá. Sim. Tem que ter uma organização, sabe? Não e isso vai depender muito da rotina da pessoa, de onde ela mora, se ela mora com outras pessoas, quem É. são essas pessoas, porque às vezes a pessoa divide apartamento, varia muito de pessoa para pessoa, mas é preciso ter algum tipo de ordem, assim. E Sim. eu acho que é muito mais produtivo ter um canto específico em que se trabalha.
Assim, eu Tá. tenho a minha mesa de trabalho e ela é só minha, eu não divido ela Aham. com ninguém. Todas as Sim. minhas coisas de trabalho estão aqui e toda vez que eu sentar nessa mesa, eu estou trabalhando. Sentar a esta mesa, não nesta mesa. Eu não Ó, trabalho sentada na mesa. sim. Eu estou trabalhando, então isso ajuda a colocar a cabeça no lugar, assim, E você fazer essa não. separação. Aham. E às vezes você não almoça, não, na frente do computador, trabalhando ao mesmo tempo? Não, essa é uma boa pergunta. Jamais. Detesto comer na frente do computador. Sempre detestei porque eu detesto. Ai, eu odeio aquela coisa de teclado farelento, sabe? Vai Tá. ficando gorduroso e cheio de farelo. Ah, não, 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 não. Muito ruim. Dá uma, sei lá, misturar as coisas não é bom. Não, 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 não é uh-uh, bom. Não é bom. não é bom. Assim, um petisquinho, sei lá, uma fruta, alguma coisa que não faça, assim, sei lá, uma Sim. maçã, sabe? Que Uma não vai coisa que fazer não faça sujeira. isso, não faz sujeira. Tudo bem, mas também não gosto muito porque, assim, enquanto eu estiver comendo, eu tô usando as mãos para comer, eu não tô Tá. digitando. Então, para mim, não faz sentido estar na frente do computador. Uhum. É, e tem pouco espaço, sei lá, daí eu vou para a mesa Sim. de comer, como É. e aproveito, faço uma pausa e é isso. Tu, Não, você tu você tá tens o certo. hábito de comer na frente? Detonei Ai, aqui a menina. Joai, eu faço isso todo dia. Pois é. Não, às vezes, almoço normalmente, almoço só quando eu tenho muita coisa para fazer e comecei a trabalhar tarde e tô muito enrolona. Aí eu sento para almoçar e deixo lá o computador para caso alguém precise falar comigo, eu respondo. Uhum. Mas para traduzir não dá, né? Porque ou você come ou você digita. Mas só às vezes deixar ali na mesa, deixar de olho e, e pronto. Mas eu não Sim. derrubo farelo, não. Meu teclado não é cheio de farelo. Porque depois eu fico procrastinando mais meia hora limpando o teclado, aí. Não é bom, não é bom. Tem que separar a hora de comer, a hora de comer. Mesmo até, lanchinho da tarde, tomar um café com alguma coisa, não é bom. Mas eu tenho um pouco esse hábito, sim. Eu não gosto e geralmente não faço. O que eu faço é, às vezes, sei lá, eu tô lendo alguma coisa, tô pesquisando alguma coisa, e daí o que eu tô fazendo não exige que eu esteja digitando o tempo todo. Então, daí, tipo, Tá. vou pegar uma maçã aqui, umas castanhas, uma coisinha muito rápida para Aham. para não perder tempo saindo e depois voltando por causa da coisa da concentração, assim. Sim, É, mas não curto, não. Eu gosto de separar bem, sim. Mas é o separar melhor. bem as coisas. É o melhor mesmo. É, e virar a noite, Ju. Tu tu falou que tu não tinhas muito hábito de trabalhar até muito tarde, mas e É. virar a noite é uma coisa que já fez? Recomenda? Nossa, não, não. Eu não consigo. Não consigo. 8 horas da noite, 9, eu já tô caindo de sono, já tô imprestável. Quer dizer, agora até que depende. Tem, como eu tô com um horário muito bagunçado, tem vezes que eu consigo trabalhar até mais tarde, assim, 11h30, meia-noite, mas virar à noite, assim, eu acho que, sei lá, deve ter acontecido pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes. Eu não consigo, é impossível. Eu fico mal. O que já aconteceu não foi virar, mas foi, assim, despertar às 3 da manhã, sem nenhum sono, sem conseguir dormir de novo.
e falar, vou trabalhar. Vou trabalhar. E aí sentar 3 horas da manhã para trabalhar. Tudo bem que daí chega às 5, 6 horas da manhã, eu tô morrendo de sono e dou uma dormida de novo, mas isso já aconteceu. Mas quando aconteceu, foi uma coisa de preocupação, assim, de, meu Deus, eu tenho que adiantar aquele trabalho, e daí, não? Não, acordei e não consegui dormir de novo. Eu pergunto porque eu não lembro de ter. Quer dizer, já aconteceu de eu acordar no meio da noite e achar que eu tava sem sono, assim, eu poderia ir trabalhar. Mas eu geralmente penso, não, agora é hora de dormir. Vai dormir, Aham. vai dormir. Fecha o olho, finge que tá dormindo, que uma hora tu acredita. É, geralmente dá certo, mas eu acordo, muitas vezes eu acordo à noite pensando assim, nossa, eu tenho que, daqui a pouco, sabe assim, aquela coisa, acordar no meio da noite para ir no banheiro e daí, nossa, são 3 horas, daqui a pouco eu tenho que acordar para trabalhar. Uhum. Ou geralmente É, quando eu tô estressada com, com sim, coisa para sim. fazer. Com prazos, prazos, prazos. Mas de virar à noite eu também não consigo. Eu acho que especialmente nesses últimos anos, assim, eu chega por volta de 9h30, eu já vou ficando assim com a energia muito baixa para qualquer coisa que Sim. me exige muita atenção. 10h30 é o meu limite e assim, tá, 10h30 eu consigo ainda conversar, mas assim, até, sei lá, ver filme, coisa assim, coisas que são um Nossa. pouco mais tranquilas, que a atenção não é tão é, imperativa, assim, a Aham. depender do filme também, né? É, Eu já não consigo mais. eu também não consigo, não. E ver filme também, 9 horas da noite já tá tarde. Tem que começar a ver 6h30, 7 horas. Aí vai. Então virar noite não é uma possibilidade, assim. Não, mas eu conheço pessoas que trabalham muito bem à noite. Tradutores não. Tradutores não, mas eu não acho que seja algo incomum, assim, de tradutores que sentem para trabalhar por volta das 6, 7 da noite e vão Uhum. e avançam. Sim, nesse grupo que eu tinha mencionado do Facebook, tinha um monte de gente que falava que era justamente nessas horas que eles trabalhavam melhor, não necessariamente por causa de atenção, mas porque era aquilo que a gente falou, que a casa tá silenciosa, ninguém tá Uhum. pedindo nada, ninguém tá conversando, não tem nenhuma demanda externa, então eles conseguiam se concentrar mais e por mais tempo seguido. Tá, sim. A casa. E tem essa tendência, né, de esse relógio biológico, entre aspas, preferem a noite mesmo. Sim, tem algumas pessoas que preferem, que se sentem mais confortáveis trabalhando à noite. Né? Outra pergunta que a gente recebeu foi como não fazer muitas pausas e como simplesmente parar de trabalhar. Uhum. Como não fazer muitas pausas, Ju? Ai, eu não sei não, viu? Eu não sei. Porque eu faço muita pausa, eu me distraio muito. Também queria saber essa resposta. E simplesmente parar também é uma coisa que, assim, a gente já deve ter falado disso, não sei se no podcast ou se na nossa live, em alguma das lives, né? Mas que como é um trabalho o de tradução, que envolve um gosto pessoal também, né? A gente gosta muito de fazer isso e a gente pensa muito nisso e é um trabalho que também tem
um prazer de fazer. A gente tá sempre pensando nele ou fazendo, né? Uhum. Então, muitas vezes, não estou dizendo que isso seja bom, mas muitas vezes a gente talvez deveria descansar, mas o livro é agradável, a gente precisa fazer, então a gente faz sem reclamar. E aí a gente acaba trabalhando muito mais horas do que do que se a gente tivesse um trabalho normal e saísse para trabalhar e voltasse, né? É tipo, trabalhe com o que você ama e não descanse nunca mais. Porque tem isso, assim. Às vezes é um hobby, tipo, eu sou tradutora e eu tô lendo um livro aqui muito bonito da língua do idioma que eu traduzo. Eu não tô sendo paga para traduzi-lo, mas eu quero traduzir um capítulo por exercício, assim. Uhum. Então a gente meio que não acaba trabalhando mais. Eu acho que a gente acaba trabalhando mais do que o normal, assim. Eu pelo menos sinto isso. Mas também, talvez, se eu não fizesse tantas pausas, isso estaria melhor, putz, mais bem distribuído ou melhor distribuído? Ah, não! Isso estaria mais Os dois. distribuído. E eu não sofreria achando que eu trabalho demais. Uhum. E a tendência de quem trabalha em casa é trabalhar mais. Não é muito trabalhar menos, não. O que eu percebo comigo na verdade, é um pouco um pêndulo, assim, entre trabalhar muito, geralmente vai mais para esse lado de trabalhar muito mais do que eu própria gostaria. Uhum. Mas às vezes, assim, depois de um período trabalhando muito, 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 eu passo 2, 3 dias sem conseguir fazer nada, assim. Sem, Sim. parece que eu não consigo mais me concentrar e daí vai batendo o desespero, daí eu volto a trabalhar loucamente e daí depois ai meu Deus, eu não quero mais, não aguento mais, nunca mais, eu acho que eu vou parar de traduzir. Sim. Eu só Ficar... queria um dia sem ligar o computador, sem ligar o computador. Eu não quero ligar o computador Exato! para nada. Ai, que bom que não sou só eu. Sim, Não, não. sim. É, então, é bem difícil chegar num meio termo entre trabalhar demais e trabalhar de menos, mas é algo que precisa ser feito. E eu acho que a gente só consegue fazer isso é, tendo bastante consciência e meio que planejando mesmo o dia, assim, o que eu preciso fazer hoje e não colocar esse preciso como sei lá, só como um dever para com o cliente, sabe, para com o editor. Porque às vezes quando a gente coloca assim, a pessoa me mandou, pelo menos é uma coisa que eu noto comigo, assim, da minha disposição. Quando eu começo a pensar assim, eu preciso mandar isso para o editor, parece que é uma coisa pesarosa, sabe? Mas quando eu penso, não, eu quero fazer isso porque no final desse dia tendo feito isso, eu vou me sentir vitoriosa, sabe? Tipo, eu fiz Uhum. o que eu tinha me proposto a fazer, eu fiz bem e eu posso dormir tranquila que eu cumpri o objetivo do dia. Acho que colocar um pouco nessa chave melhora a relação com o trabalho Sim. daquele dia, com o trabalho como um todo. É, e, e também evita um pouco, faz com que a gente evite um pouco fazer essas pausas desnecessárias, porque é aquela coisa, é como se eu me sinto como se eu estivesse cuidando bem do meu trabalho, sabe? Tipo, eu estou dando a atenção necessária para esse trabalho. Sim. Eu não estou me perdendo com coisa besta. Até porque e isso é uma coisa que eu tenho me perguntado muito no último ano, principalmente.
onde que eu tô perdendo tempo e por que eu tô perdendo tempo. Por que que eu fico buscando distrações, sabe? Eu tenho me perguntado muito isso. E geralmente o que eu noto que acontece é que quanto mais fuga eu tô procurando, é porque eu tô extremamente ansiosa com o trabalho, com não estar conseguindo dar conta daquele trabalho no ritmo que eu gostaria. Tá. Então, tipo, o prazo tá chegando e tem aquela sensação bate aquela sensação de desespero. Ou eu luto contra esse negócio e venço esse negócio, ou eu fujo. Aham. E daí eu vou fugir. Com licença, vou fugir, Com obrigada. licença, eu já volto, eu vou dar uma fugidinha, só rapidinho. É, e daí, quando eu me pego fazendo isso, eu não, beleza, vamos voltar aqui, porque a atenção é mais difícil de recuperar a atenção depois, né? Uhum. Sim, Enfim, essa é uma coisa que talvez valha a pena se perguntar, assim, por que eu tô sim, fazendo tanta pausa? E no que eu tô perdendo tempo? Porque às vezes é uma coisa que não agrega em nada, ou às vezes é uma coisa e que poderia ser substituída por alguma outra coisa que agregue, de fato. Seja fazer alguma coisa em casa, como tu como, como tu defendeu também, de fazer tarefas domésticas e coisas assim, ou sei lá, às vezes a gente realmente precisa de uma pausa. Então, sei lá, eu vou dar sim. uma andadinha lá fora para pegar um ar, para espairecer um pouco. Vou ler aqui umas páginas de um livro que me interesse pessoalmente, sabe? Que não tenha Sim. um objetivo, assim, ou uma meta de leitura, ou enfim. Vou fazer exercício, vou fazer aqui abdominais. Sim, sim. E é É, um jeito de, como a pessoa perguntou, né? Como parar mesmo, não fazer só uma pausa para voltar, tipo, ó, agora eu chego, agora eu já trabalhei, eu não vou mais trabalhar e não vou olhar as coisas. Sai de casa, isso, sai sim. de casa, sai de casa. Vai tomar um café, vai dar uma volta, desliga o computador e aí para. Porque isso também a gente tem que fazer, né? Tem que parar um pouco, tem que descansar. Eu tô vendo isso agora muito, porque é um cansaço que me impede de fazer as coisas às vezes mesmo. Sim. E quanto à produtividade, assim, de tradução, você acha que, não sei se você consegue, mas você acha que é possível ter uma regularidade, assim? Hum, essa é uma boa pergunta. Eu quero Tipo, saber de ti. não, tipo, alguém pega e fala, eu traduzo 10 páginas por dia, toda Aham. vez. É o meu, sei lá, é minha média. Não, eu não. Mas se é possível ter, eu acho que assim, para mim, não é possível ter porque os livros são diferentes, né? A gente pega uns livros Uhum. fáceis, uns livros difíceis, uns que dá para você consegue traduzir, sei lá, 6, 8 páginas em 2 horas, fica feliz da vida, mas outros que você leva 2 horas para traduzir 3 páginas, Uhum. né? Isso acontece. Mas não sei se só quanto aos livros, mas também quanto a ter um ritmo, assim, se você acha, e se você tem um ritmo que você consegue ser constante. Uhum. Não. É, Eu nunca nem consegui me imaginar testando isso, sabe? É, sim, porque, porque varia demais de, assim, o que eu estou traduzindo, quando que eu estou traduzindo, que período do dia, quanto tempo eu tenho para traduzir, porque às vezes se eu tenho muito tempo, eu vou com mais calma, se eu tenho menos tempo no dia e no prazo,
do livro, se eu tenho muito tempo, eu vou com mais calma, mas se eu tenho pouco tempo, eu começo a ficar ansiosa, assim, meu Deus, eu tenho pouco tempo, eu preciso traduzir muito rápido. E às vezes isso trabalha contra mim, né? Porque daí eu fico nervosa e não consigo trabalhar direito, não consigo me concentrar direito. Então, tipo, eu não sei qual que é a minha média de, de produtividade. Eu tento manter uma média de produtividade mais com vistas a cumprir o prazo Sim. do que ter uma previsibilidade de quanto que eu vou conseguir traduzir, assim, naturalmente, né? Uhum. Sim. Qual que é a sua própria Isso, o que que a minha meta, né? disposição a Uhum. minha disposição tanto física quanto tem isso, tipo, é que são muitas variáveis. Não, Eu nunca consegui medir isso porque são muitas variáveis. Por exemplo, se eu tô muito tempo sentada, começa a me incomodar estar sentada. E daí eu não vou mais conseguir me concentrar tão bem porque eu tô com dor nas costas ou porque eu preciso esticar as pernas, porque, enfim, são muitas coisas. É, então, acho que é meio, sei lá, assim, tem gente tem alguns tradutores que trabalham só com tradução e que daí eles têm isso, eles conseguem fazer isso, mas eu nunca consegui. é. Até Você já, gostaria de saber se eu consigo, se algum dia eu vou conseguir ter essa média, assim, de saber de cabeça, de conseguir planejar mais, é, com mais certeza, assim, uhum. mas até hoje não deu. Eu também acho difícil. Mas aquela coisa de receber o arquivo para traduzir, ver o número de páginas e dividir pelo prazo. Sim, sim, Eu mas tenho que isso é fazer muito 2,3 páginas por dia para conseguir entregar no prazo e dar um tempo de ler antes de exato. entregar. Aquela coisa, É, exato. Nossa, mas é exatamente assim, Ju. E aí, se vira. Receber, É, receber o arquivo. Ah, maravilha, deixa eu ver aqui. Nossa, esse livro é muito interessante. Vamos ver quantas páginas. Quantas páginas de texto mesmo? Tem ilustração no meio, tem foto, tem coisa. Vamos uhum. pular essas páginas. Quantas páginas de texto mesmo? Tá. Tantas páginas de texto. Quantos dias eu tenho até o prazo? Tá. E se eu não trabalhar aos sábados e domingos, eu consigo? O seu cálculo é mais sofisticado, porque eu nem tiro as páginas de ilustração ou página em branco. Eu deixo elas no meio de todas as páginas, eu vejo só o número lá do PDF, porque aí essas páginas em branco são tipo presentes de Sim, Deus para o mas tradutor exausto. isso é muito, Aí eu nem isso é olho. mais sagaz, sim, eu não deveria olhar, mas eu olho porque eu sou a maluca que quer abraçar o mundo e pegar todas as traduções possíveis, e deu, meu Deus, Sim. se eu traduzir aqui 50 páginas desse livro, é, mas sim, tem esse cálculo, assim, de olhar quantas páginas tem, ver quantos dias tem, quantos dias úteis, eu vou precisar trabalhar em feriado, eu vou precisar trabalhar no final de semana, Uhum. e marcar. Outra coisa que eu faço também é, quando eu vou começar o livro, eu pego um post-it e daí eu coloco lá, deixa eu ver um que eu já tenha entregado e que já esteja publicado. Tá, o do Nabucco, que eu até publiquei no Instagram. Eu pego o post-it, e daí eu coloco o título do livro e para quando que é, qual o editor que é e para que mês que é. Separo
todos os capítulos, tipo, aqui são 4 partes e cada parte tem X capítulos. E daí eu vou passando capítulo por capítulo para colocar quantas páginas tem em cada um. Porque visualizando o livro, assim, em páginas do arquivo, eu consigo, tipo, beleza, estou avançando. E daí, à medida que eu vou finalizando, eu vou dando um check. E, tipo, eu finalizei o primeiro capítulo, daí eu coloco em verde. Finalizei e até o final, Legal. e daí depois para revisão também. Daí com outra cor de caneta, eu dou o marcadinho assim de feito. Porque Que legal. isso me ajuda a visualizar. Até porque às vezes assim tem capítulos esse livro A Desejada Fé do Nabucco, que foi um dos mais maravilhosos que eu já traduzi na vida. Eu já falei isso em várias ocasiões. Mas ele tinha alguns capítulos grandes. Ou eles pareciam muito grandes. Agora, olhando aqui, eles não são tão grandes, não. Mas eles pareciam muito grandes. Eles não são tão grandes, não. Acho que os maiores têm, tipo, 20 páginas. Por aí. Tá. Mas me parecia, assim, tinha alguns dias em que eu tava tão cansada que eu não conseguia, nesse e em outros trabalhos, né? Que eu não conseguia avançar muito. E daí vai me dando uma agonia, assim, quando eu vejo que eu tô parada no mesmo capítulo, eu não marquei que eu finalizei o capítulo por, tipo, 2, 3 dias, o capítulo não tá andando, ai meu Deus, eu preciso recalcular, até para ver se eu preciso pedir mais prazo, né? Pedir extensão de prazo. E tentar fazer isso o mais rápido possível. Mas enfim, eu tenho várias Nossa, eu adorei. Ferramentas mirabolantes para. É muito legal. E é um jeito de controlar e até o que você falou um pouco antes, que eu achei um jeito lindo de pensar, assim, se eu estou dando a atenção que esse trabalho merece, eu estou fazendo esse trabalho da melhor maneira que eu posso. E é um jeito também, né? Porque você tá. Uma outra maneira de olhar para esse trabalho. Você vendo quantitativamente, assim. E eu não tenho nada. Nossa, eu nunca fiz nada disso. Foi super, tipo, freestyle. Não tenho nenhum tipo de controle, assim. É bem. Não que isso seja um relapso da minha parte, porque as coisas sempre saem, tá tudo em ordem. Mas é interessante e talvez pode ajudar mesmo a você ver o que está sendo produzido, o que você está fazendo e se você não estiver avançando, você tem lá a prova de que você não está avançando, que você precisa parar de se distrair tanto, dependendo da situação. Sim, e também é uma forma de mapear quais são as dificuldades naquele livro. Porque assim, se eu tenho o livro todo mapeado em capítulos e páginas, e enfim, ou só em capítulos, na verdade, e eu demorei, sei lá, 3 dias para finalizar um capítulo que eu deveria ter demorado um dia e meio, tem alguma coisa que exige mais atenção ali. Seja porque, sei lá, eu tô cansada e não tô rendendo muito, e daí eu preciso voltar depois na revisão, porque talvez eu tenha deixado o texto um pouco, assim, meia boca, sabe? Justamente por não estar rendendo muito. Ou tem alguma coisa que é uma dificuldade de tradução ali mesmo. Tem algum, sei lá, algum poema, que é sempre uma surpresa. Não, eu acho que assim, uma coisa, né, só mudando um pouco de assunto para essa parte aí de extensão de prazo. Uma coisa é o tradutor que entra em contato e fala:
eu vou atrasar por causa disso, disso e disso, e já avisa, sei lá, com um mês, 3 semanas de antecedência do prazo. Vocês poderiam rever esse prazo e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é o tradutor que some completamente e só vai reaparecer 2, 3 meses depois do prazo, entendeu? Ou Uhum. quando o editor, a pessoa da editora cobra. Aí são dois casos bem diferentes. Então, Uhum. óbvio que a pessoa não vai ficar pedindo extensão de prazo, né? Sempre. Você sabe que a pessoa é responsável, o tradutor é responsável, ele está fazendo um bom trabalho. Então, e se ele está pedindo extensão de prazo, é porque ele realmente precisa para deixar um bom trabalho. É exatamente o que você falou, melhor para ele fazer o melhor que ele pode. Uhum. Mas se a pessoa some, aí volta um tempão depois do prazo, e você procurou, você escreveu, a pessoa não respondeu, ou falou, semana que vem, e esse dia nunca chega, Uhum. aí já dá uma péssima impressão, assim, aí o editor não quer mais trabalhar com essa pessoa, assim. Uhum. Fica a sensação de que a pessoa tá tentando se esquivar, assim. Ou que tá com outras coisas e tá enrolando, tá Uhum. enrolando. Sim. É. Tem uma prática de alguns editores que não me agrada muito, mas que, tentando ver pelo lado editorial, faz sentido, que é a coisa de entregar por partes a tradução. Uhum. É uma coisa que não me agrada porque eu detesto a sensação de que eu vou entregar, seja uma parte, ou seja, assim, o, o texto praticamente todo traduzido, mas não revisado ainda. Eu vou Sim, entregar e vai, sabe, a sensação de sair da minha mão e ficar ali meio vulnerável para sim, o editor ver. E tem todas as minhas marcações, todas as minhas dúvidas e coisas assim. E daí só depois entregar a versão final. Isso me desagrada um pouco, mas eu entendo que é uma precaução justamente contra essa possibilidade de, sei lá, o tradutor sumir simplesmente e o editor não sabe em que pé sim. tá a tradução. Mas mesmo isso, assim, mesmo nesses casos, eu também não acho legal, e até como aqui tá do outro lado, que contrata os tradutores, eu não gosto também muito dessa modalidade, não. Porque depois se a gente não tem uma organização muito boa de colocar os arquivos e tal, aí as coisas ficam muito perdidas. Uhum. Podem ficar, né? Então tem que ter muita atenção. E também, isso não impede que o tradutor entregue uma parte e fale, ó, a próxima parte vai daqui a 2, 3 semanas. Aí passa 2, 3 semanas, 4, 5, 6, passa um mês, 2 meses e não veio ainda a próxima parte, que é um capítulo de, sei lá, 20 laudas, sabe? Uhum. Aí essa modalidade eu não gosto, não. Mas, e também acho que nunca tive nenhum editor que pediu, assim, para eu entregar por partes. Mas é muito ruim imaginar que você optou, por exemplo, por dar um nome, ou traduzir uma palavra de tal maneira no início, só que aí no meio do livro essa palavra, você viu que faz muito mais sentido usar um outro termo. Uhum. E aí você não vai poder voltar lá, porque ele já foi entregue. Aí você tem que deixar anotado e vai causar um trabalho para o editor, né? De dar Uhum. lá da busca e ver, enfim. Mas é ruim mesmo. E a gente já mudou todo o assunto quase, né? De Mudou, trabalhar em casa. mudou, mas não mudou tanto também, porque É, eu acho que isso entra na questão da produtividade, de sim, manter sim, um ritmo de trabalho adequado, tanto para cumprir com os prazos, quanto para poder viver, é, poder, sei lá, ser uma pessoa normal que não tá só trabalhando o tempo todo, ou só fazendo outras coisas que não trabalha o tempo todo. É, e eu acho que é uma coisa interessante também, as pessoas
às vezes me perguntam, assim, como que é, para se manter trabalhando sozinha, sem, Sim, sem precisar é, dar satisfações, assim, para ninguém. É bom, mas é ruim. E é ruim, mas é bom. É difícil. sim. Tem que, sei lá, tem que gostar mesmo. Tem gente que gosta de sair de casa para trabalhar, né? Uhum. De sair, interagir e tal. Eu não faço muita questão, não. E não gosto de ninguém me incomodando enquanto estou trabalhando. Sim, sim. Justamente porque eu acho que parte disso é porque o nosso trabalho é muito. Ele exige a atenção ao texto. Então, se tem muita. Se tem conversa, ou se tem pessoas chamando a atenção, exigindo coisas, pedindo, É, puxando conversa mesmo, já atrapalha bastante. sim. Nossa, rendeu bastante o assunto. Eu Pois achei é, que não ia render tanto, mas a gente podia ainda falar mais. Certamente tem outras questões que a gente não, sim. nas quais a gente não tocou aqui e que seriam interessantes de explorar. Sim, coisas mais pontuais, né? Tipo, dicas mais pontuais. O que eu ia perguntar, que eu lembro que teve uma época, eu acho que era você que estava testando o método Pomodoro, e aí você Uhum, postou algumas coisas assim. uhum. Esses métodos, né? Eu nunca usei nada. Por isso que eu sou o pior exemplo. Esse episódio vai ser para todo mundo seguir o exemplo da Ana Júlia com todas as dicas que ela dá. E ficar rindo de mim, porque eu não me segue. Mas essas dicas também de produtividade, de cálculo do tempo, essas coisas eu nunca nem tentei fazer por puros, pura arrogância, assim. Tipo, ai, até parece que eu preciso disso para trabalhar direito, mas talvez até ajudaria. Sim, eu testei, assim, mas bem mal e mal. Aham, Testei o método Pomodoro com janelas diferentes, né? Porque eu não lembro agora se tem uma janela específica. Eu acho que é, uma das janelas mais convencionais é de 1 hora ou 2 horas de trabalho e daí um período de, sei lá, uns 20 minutos ou meia hora de descanso, algo assim. aham, Mas eu posso estar falando bobagem. Eu sei que é uma janela razoavelmente grande e daí uma pausa pequenininha e daí, enfim. É, eu testei umas duas ou três janelas diferentes. A que melhor funcionou para mim era a de trabalha 1 hora e meia e descansa por 15 minutos ou 20 minutos, uhum, porque eu demoro um pouco para me concentrar no que eu estou fazendo. Sempre. Não importa o horário em que eu esteja trabalhando, eu demoro, tipo, sei lá, uns 10, 15 minutos para realmente pegar o ritmo da coisa. E daí eu achei, na verdade era menor, era 50 minutos ou 45 minutos, acho que era 45 minutos e 15 de tá. pausa. O que eu tinha visto, assim, que era o mais tradicional, recomendado, sei lá, não sei. É, bem se vê que a minha pesquisa foi bem por cima. O primeiro resultado do Google. Como faz, como fazer um método Pomodoro. É, e daí eu percebi que essa janela de 1 hora e meia era bom porque era boa para mim porque eu dava o tempo de eu conseguir me concentrar no que eu estava fazendo, eu entrava no modo produtivo, poderoso, ia, e daí
quando dava 1h30, eu realmente estava assim, não, agora eu não tô exausta, mas eu tô cansada o bastante para levantar, esticar as pernas um pouquinho, pegar uma água, fazer um chá, alguma coisa assim, e depois voltar a trabalhar por mais 1h30. Foi o que me ajudou a finalizar se eu não me engano, foi até a tradução do próprio livro do Nabucco. Eu consegui terminar Aham. usando isso justamente porque os blocos eram grandes, daí eu tinha uma certa previsibilidade de quanto tempo eu ia trabalhar no dia, ou que eu ia estar disposta a trabalhar, e porque eu tinha fechado aquela janela de tempo, eu tinha me disposto a trabalhar pesado naquela janela de tempo e tinha um timer, né, um temporizador. Uhum. Assim, eu não vou abrir o Instagram nesse período de tempo. Até esse reloginho fechar, eu não vou fazer, não vou sair daqui, não vou. E às vezes a distração também é em pesquisa, né? A gente começa a Sim. pesquisar, entra no túnel da Wikipédia, ou às vezes até no Uhum. túnel do dicionário, tipo, essa palavra é tão legal, vou procurar sinônimo. Sim, o fórum, fórum. Quando a gente quer se perder, a gente se perde em qualquer coisa. Sim. E daí funcionou bem. Mas também não é uma coisa assim a qual eu me atenho muito, sabe? Tá. Até porque eu geralmente não tenho, assim, tipo, eu vou traduzir de manhã antes do trabalho. Eu não tenho tempo para fazer Pomodoro. Sim. Sim, é uma janela curta, né? É um Eu já período tenho bem. pouco tempo, então o Uhum. máximo que eu consegui. E daí o que eu faço é assim: sentei para traduzir de manhã cedo, começo a traduzir, traduzo, e daí eu coloquei um despertador para 8h58, que Uhum. toca todo de segunda a sexta, que Aham. é o momento em que eu tenho que trocar de computador. Daí eu faço o upload da tradução que eu estou fazendo para o Drive, para ter o backup lá. Aham. Daí tiro o meu computador, guardo, ponho o computador do trabalho, me estico, pego um café e vou trabalhar no meu Aham. emprego. Olha só. É, Mas é isso, não tem muito segredo, assim, eu gostaria de saber mais de métodos de produtividade e essas coisas, mas eu também não tenho muita vontade, assim, É, pessoalmente. é, sei lá. Eu acho que tem um pouco de arrogância, tipo, eu não vou precisar disso, dá licença. Mas, mas também pode ser bem útil, né? O que eu faço, que é no o modo freestyle, assim, são 2,3 páginas para terminar essa tradução a tempo, conseguir revisar e tal. Se eu vou pegar para traduzir à noite, depois de jantar, que é o que Uhum. tem acontecido agora nas últimas semanas, né? É 2,3 páginas que eu vou fazer. E tentar fazer isso todos os dias. Inclusive de domingo, parar lá uma horinha e pouco para fazer, uma Uhum. hora, para fazer aquilo, para tentar atrasar o mínimo possível, não precisar pedir extensão de prazo, conseguir fazer isso daí. Uhum. Mas, mas vamos ver se vai funcionar, né? Que ainda tá no começo. Eu ainda tô no prefácio. É, E com essa dica, e com essa dica, encerramos. sim. Mas essa é uma boa dica, porque é constância. É. Não, e Fazer aí um tem pouquinho, aquilo. fazer um pouquinho Fala, fala. todos os dias é melhor do que não fazer nada por 5 dias e tentar fazer recuperar É, todo o tempo perdido em 1 ou 2 dias. É a pior coisa,
porque a gente só se destrói fazendo isso. Sim. Não, e o legal é assim, daí você tem esse número de páginas que você precisa fazer por dia para conseguir reler, entregar no prazo, enfim. Sei lá, são 3 páginas, né? Você recebeu o arquivo para traduzir, são 3 páginas por dia. Aí um belo dia você está muito produtivo, você faz 6 páginas, 9. Uhum. Aí você fala, cara, ganhei uns dias aqui, no sábado eu posso não mexer com isso. Uhum. Ou lá mais pra frente, né? Você vê que você vai acabar antes. E isso já é motivacional também. Sim, geralmente é isso que eu tenho em mente, assim, se eu tenho essa média e eu consigo bater a média, eu fico, beleza, mas amanhã eu vou continuar fazendo exatamente o quanto que era para eu conseguir terminar antes. Sim, sim. Porque é muito melhor, é melhor para todo mundo quando a gente termina antes. Sim, é verdade. E com isso, acho que podemos terminar esse episódio. Sim. Um episódio super produtivo. Uma conversa maravilhosa. Sim. Eu acho que eu não sei se a gente conseguiu responder as perguntas das pessoas. Eu não sei se a gente deu um vislumbre de esperança ou se a gente só deu aquele tapinha nas costas, assim, tá tudo bem. Tipo, todo mundo faz isso, relaxa, é isso aí. Tá todo mundo difícil pra tentando, geral. amigo. Enfim, nos digam aí pelo Instagram, pelos comentários no Spotify. Esqueci o nome. Comentários na rede vizinha. Na rede vizinha, onde você estiver ouvindo esse podcast, nos diga aí o que você achou. E sugestões, comentários, recomendações, pitacos, críticas, revelações. Nos escrevam Se precisarem de traduções também podem escrever. Exato. A Júlia traduz do francês e do inglês, eu traduzo do inglês e do espanhol. Classificados. Quer deixar o teu Instagram, Ju, para as pessoas te contatarem? É Juliana Amato, o sublinhado, underline. E a Juliana Amato. Amato, com os 2 S. Isso. E o meu é Ana Júlia Galvão, tudo junto e... N no final. N no final, acho que essa é a dúvida maior. Então, é isso. Nos vemos no próximo mês. Sim. Se tudo der certo. Vamos ver como vão ficar os próximos meses, né, Ju? A gente precisa tem algumas variáveis bem grandes para levar em conta. Mas assim, a minha mente otimista que diz que vai dar tudo certo e vai ser muito tranquilo, já está pensando que na próxima gravação já teremos o terceiro elemento, que ela vai estar aqui assim no colinho. Não vai chorar também, porque ela vai ser muito boazinha, ela não vai chorar nunca. Ela vai ficar bem quietinha no colo, ouvindo a mãe falar. Vai ficar entretida com o nosso papo. Então tá, nos vemos. Este foi o nosso terceiro episódio. Nos vemos no mês que vem. Nos vemos, pessoal. Muito obrigada. E até breve. Até.